Eu estou recebendo aqui agora o doutor Newton Cândido, advogado. Tudo bem, doutor? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Para todos nós. Isso mesmo. E olha, estamos recebendo aqui o doutor para falar de um assunto, né? A gente vai voltar a falar nesse assunto, que é um assunto importante, que é a lei da ficha limpa, de autoria, então, do Dr. Newton, de 2013. E a lei fala que ficam impedidos de ocupar cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração nos poderes executivo e legislativo, bem como em quaisquer instituições subvencionadas pelo município, quem cometeu os seguintes crimes. Vamos ver o que diz a lei, então, a lei de ficha limpa. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Item B, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais, para os quais a lei comine pena privada de liberdade, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo hediondos, de redução à condição análoga à de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, e o item J, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, só para lembrar, doutor, o pessoal aí que está acompanhando a gente deve recordar que no final do ano passado, em novembro, o vereador Alan Automóveis entrou com um requerimento de urgência, um projeto de lei complementar, alterando a lei de ficha limpa. E aí, essa lei foi aprovada pela maioria, exceto o vereador Gleison Begali, do PRD, o vereador Ivan Bernardi, do PL, e a vereadora Thaís Braz, do PT, que foram contrários. Eles até alegaram ali que não houveram tempo de estudar e de saber o que era, porque se tratou de um requerimento de urgência e que a maioria assinou, muitas vezes até sem saber o que era. Vamos então entender o que foi alterado nessa lei? Primeira coisa, gostaria humildemente de dar uma dica para os atuais vereadores. Quando chegar requerimento de urgência, com exceção de verba, envio de verbas públicas do governo federal, do governo estadual para o município, vocês devem assinar a urgência. Fora disso, pedem vista, porque sempre em requerimento de urgência tem um jabuti. Fica minha humilde sugestão para os atuais vereadores. No caso da lei da ficha limpa, de minha autoria, foi exatamente, ou seja, veio o requerimento de urgência, quando tem o requerimento de urgência, ele é aprovado, ele é colocado em votação, aprovado o requerimento de urgência, a votação ocorre no mesmo dia, tem a primeira e a segunda votação da lei que mudou. Essa lei da ficha limpa, ela alterou, ela foi praticamente destruída por essa emenda do vereador Alan. Porque na lei anterior dizia o seguinte, que qualquer pessoa que cometeu crime contra a administração pública e outros crimes, se ela fosse condenada em primeira instância ou por órgão colegiado, que é, no caso, o tribunal, a pessoa não pode ocupar cargo público. E houve essa alteração. O prefeito, Padre Oswaldo, se omitiu ou seja, não sancionou, voltou para a Câmara Municipal e o próprio vereador Alan foi quem fez a sanção da lei. Então vamos até explicar. Foi aprovado pela maioria, primeira, segunda discussão, foi para a prefeitura, deveria ser vetado ou sancionado. Dentro do prazo regimental, não aconteceu, voltou para a Câmara. O vereador Alan Automóveis, que é vice-presidente da Câmara, sancionou.
Então, assim, o padre Oswaldo, ele quebrou, inclusive, uma frase histórica do padre Antônio Vieira, que a omissão é o maior dos pecados. O padre poderia ter sancionado ou vetado essa lei. Preferiu lavar as mãos. Preferiu lavar as mãos. Então, essa sanção que foi feita pelo vereador... Mas não deveria ser o presidente que, então... Não tenho a menor dúvida disso. E essa lei continua valendo, mesmo sendo, então, o vice-presidente... A menos que o presidente estava impedido de sancionar a lei. Pois Agora, ele não teve nenhum afastamento dele, nenhum impedimento dele, e ele sancionou essa lei. Então, o próprio autor... O autor foi o sancionador, que era vice-presidente da época, foi quem sancionou a própria lei que destrói, ou seja, ela beneficia pessoas que cometem crime. Exatamente. Além de ter esse vício formal, né, que dá para ser discutido no judiciário, essa formalidade. Que foi o vice quem aprovou. Aprovou sendo o autor da lei. Mas não, por ausência, o presidente está no exercício da função. Né? Ele não estava impedido, não estava suspenso, ele não estava nada. Ele simplesmente fez isso, estava no exercício. Eu entendo que essa lei, ela também caracteriza, ela esbarra no princípio do não retrocesso. O que é o princípio do não retrocesso? É aquilo que vem prejudicar algo que a coletividade, a sociedade conquistou. Era uma conquista democrática da sociedade, do legislativo, estabeleceu uma regra nova para a cidade. Quer dizer, perdeu a funcionalidade, perdeu a função, simplesmente foi destruída. E os vereadores, os 9 que votaram a prefeitura, eles disseram, em tese, o seguinte: nós somos contra, nós estamos votando contra o princípio da moralidade. Estamos fazendo festa para a imoralidade. Meus pêsames aos 9 vereadores da legislatura anterior. É, triste notícia essa, né? Infelizmente, realidade em Catanduva. Realidade em Catanduva. As coisas andam para trás. Retrocesso.